Vamos a mais uma série do nosso DC juntos. Hoje nós vamos compartilhar no livro de 2 Samuel, capítulo 20. Eu quero ler apenas os versos de número 3. Eu tenho uma palavra da parte do Senhor poderosíssima para nos abençoar. Amém? Então siga comigo, ouça esse capítulo e esse versículo. Diz assim: O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça e quem governa com o temor de Deus. Até aqui, no versículo de número 3, eu quero que você guarde no seu coração. 2 Samuel, capítulo 23, nos versos 3. Bom, eu quero trazer para você memorizar mesmo, meu amigo, minha amiga, meu querido, você que gosta de acompanhar o nosso devocional compartilhado, que eu trago uma palavra de encorajamento, uma palavra de mudança, de destino, de transformação para o seu coração. E assim como foi na minha vida, eu creio que possa ser na sua também. Todo meu processo de transformação foi porque eu ouvi algo de alguém que foi também usado por Deus e eu tomei posse para a minha vida. Eu louvo a Deus por essas pessoas. Algumas até hoje eu oro por elas, amém? Então, que você possa guardar. E como tema, eu trago hoje para o nosso devocional, tema a Deus e não aos homens. Nós acabamos de ver que Davi, ele entendia uma das qualidades essenciais de um líder. Aí você pode pensar, mas eu não sou líder? Não, você pode, se você não é, você pode ser um líder na sua casa, um líder na sua comunidade, um líder no seu ministério, um líder na sua família, um líder na sua escola, na sua faculdade, qualquer lugar que você vá, o essencial para você liderar é temer a Deus. Então, como nós vemos agora, acabei de ler para você, qualquer pessoa que queira liderar alguma coisa, em alguma área, ela deve muito bem temer o Senhor. Esse é o princípio primordial para que você seja uma boa líder, um bom líder. E quando falamos sobre temer a Deus, nós não falamos, como a Bíblia Sagrada nos ensina, de ter medo, de jeito nenhum. Não estou dizendo para você ter medo, não, mas para você. Nós estamos falando do temor reverente que faz com que nós nos inclinemos a Ele, na sua presença, e até nos prostremos diante dele, de Deus, de uma forma que nós possamos, através das nossas atitudes, estar declarando para Ele, para Deus, assim mesmo: meu Deus, não há ninguém como Tu. A minha atitude pode declarar isso sem palavras. Não há, Tu és para mim tudo. E eu não preciso temer aos homens, somente a Ti. Então, existem atitudes nossas que nós vamos declarar sem falar nada, o quanto nós somos reverentes ao Senhor através das nossas atitudes de temer primeiro a Ele e não aos homens. O apóstolo Paulo, eu admiro muito o apóstolo Paulo também nas Santas Escrituras. Eu amo todas as Santas Escrituras, eu sempre falo isso para vocês. Mas existem momentos que a gente lê coisas que gravam, a gente fica mais assim, conectado e mais apaixonado. E o apóstolo Paulo, ele foi um apóstolo incrível. E ele deixou algo marcado no meu coração quando ele disse: acaso busco eu a aprovação dos homens ou de Deus? O apóstolo Paulo falou isso. Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse tentando agradar a homens, eu não seria servo de Deus, servo de Cristo. Amém? Então hoje eu trago isso no meu coração. Eu não estou tentando agradar a homens, senão eu deixaria de ser serva do Senhor, serva de Cristo. Eu sei que em primeira mão, o quanto Satanás, o inimigo da nossa alma, ele usa a rejeição para nos impedir de avançar, que sigamos em frente com o chamado de Deus, com o chamado que Deus já te mostrou, assim como Ele mostrou para mim também. Na minha vida, na sua vida, Deus sempre vai mostrar o que é para você fazer. Porém, você já foi atacado pela rejeição. É claro que sim, todos nós um dia já fomos. O diabo, ele usa, esses ataques de pessoas que nos rejeitam. Para quê? Para que nós não venhamos a avançar no chamado que nós já descobrimos de Deus.
Ele sabe, o diabo, que nós seremos muito abençoados se nós estivermos dentro da vontade de Deus. Então ele usa o quê? O medo, a rejeição dos homens para nos paralisar. É uma das táticas mais usadas pelo inimigo da nossa alma. É usar o homem para nos rejeitar e para que nós tenhamos medo deles e não de Deus. Então, observe bem isso. Quando eu fui chamada pelo Espírito Santo de Deus na minha conversão, há 18 anos atrás exatamente, eu sofri muita rejeição. Primeiro pelos meus amigos, né? Os amigos e a maioria dos meus parentes, até mesmo quando eu comecei a frequentar uma igreja. Por quê? Eles não entendiam o meu novo entusiasmo, o meu novo zelo pela palavra, né? Eles achavam que eu estava sendo enganada. Algumas pessoas chegaram a dizer para mim que a Bíblia era muito machista, que eu estava apenas empolgada, que a Bíblia falaram tantas coisas, né? Me rejeitando, que até deixaram de querer andar comigo, né? E isso é muito normal, porque a rejeição ela aumentou ainda mais quando descobriram que eu estava já fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra, discipulando pessoas, desenvolvendo o meu ministério. Aí que veio mesmo a rejeição. Muitas vezes eu quis até ceder a essa pressão e tomar decisões que sacrificassem realmente o chamado. Mas se eu tivesse me curvado para essa pressão, eu não teria chegado aonde eu cheguei. E aí é que está o meu devocional hoje com você. O que eu quero te chamar a atenção: não ceda ao medo, às pessoas, nem muito menos à rejeição. Houve momentos importantes na minha vida, no meu ministério, quando o diabo lançou mesmo ataques de rejeição contra mim, e cada um deles veio em um momento em que Deus já estava me mostrando e que Ele queria me levar a um degrau, a um próximo nível daquilo que Deus já tinha determinado para a minha vida. E aí é quando os ataques e as rejeições mais aumentam. Quando o diabo descobre que você já percebeu que Deus vai te levar para um outro nível do teu chamado, do teu ministério, talvez até de dentro da sua casa, algum parente que você já está conseguindo, né, não convencer, porque ninguém convence ninguém, mas é o Espírito Santo, um amigo mesmo. Quando o diabo descobre isso, ele vai tentar lançar a rejeição para que você pare, não avance. Fique bem atento sobre isso. Por isso que o tema é: tema a Deus e não aos homens. E qualquer pessoa que esteja fazendo a vontade de Deus, ela deve ter temor de Deus, muito mais temor de Deus do que do homem. Isso é muito importante você lembrar. E eu queria, assim, na época, ser muito aceita, mas eu não queria estar fora da vontade de Deus. Eu queria que as pessoas me aceitassem, mas ao mesmo tempo, no fundo da minha alma, eu desejei muito mais ser aceita por Deus do que por aquelas pessoas, pelos meus amigos. E aí eu fui seguindo em frente sem parar. E eu agradeço hoje a Deus, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo agora. Eu agradeço a Deus pela sua graça que me sustentou e me fortaleceu através desses tempos difíceis que eu passei por esses testes. Os testes, eles vêm pelas circunstâncias. Deus não testa ninguém, Ele não faz isso. Mas as circunstâncias da nossa vida é como se fosse uma faculdade para você passar para um outro nível, na sua escola, na faculdade, eu não sei. Eu sei que no reino espiritual também é assim. As dificuldades vêm e você tem que superar para subir para o outro nível. Qualquer pessoa, minha querida, que esteja fazendo a vontade de Deus, meu querido, precisa se lembrar do que Jesus disse aos seus discípulos, com muita ênfase e muita convicção: tome posse para a sua vida. O servo não é maior que o seu Senhor, disse Jesus. Se eles perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. João capítulo 15, versículo 20. Então, Jesus já estava dizendo: se eles rejeitam vocês, na verdade, estão rejeitando a mim. Jesus estava dizendo nesse capítulo e nesse versículo. Eu creio então, meu irmão, que o Senhor, Ele encara de forma muito pessoal mesmo, totalmente pessoal, quando as pessoas o rejeitam, porque você está tentando fazer a vontade dEle, a coisa certa,
Ele sabe como você se sente quando está sendo rejeitado por fazer a vontade dele, porque ele sentiu o mesmo. Jesus sabe, e aí ele te protege, ele te guarda, ele te renova. E aí você não cede à pressão da rejeição, não cede à pressão do medo que o homem tenta colocar em você. Ele é o seu juiz, é ele é a sua recompensa, dele virá, a recompensa do Senhor virá. Então, você deve temê-lo, honrá-lo, reverenciá-lo mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer pessoa na face da terra. Amém? Então eu quero deixar essa palavra de encorajamento para a sua vida. Tema a Deus em todos os momentos e não aos homens. Amém? Olha só, vamos fazer uma oração, aquela que eu sempre costumo fazer nos nossos devocionais compartilhados. Eu creio no poder da oração. Feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus e ore comigo neste momento. Eterno Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Tua palavra mais uma vez está sendo lançada. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu, Senhor, quando eu consegui superar toda aquela rejeição de amigos, parentes e até mesmo muitas das vezes nas igrejas que passei, Senhor, que eu aprendi muita coisa. Pessoas rejeitavam-me porque não acreditavam num tal entusiasmo tão maravilhoso, Senhor, é te temer. Obrigado, Santo Espírito de Deus. Obrigado porque até aqui me ajudou o Senhor. Por isso eu oro por esta pessoa também, que talvez esteja sendo pressionada pela sua família, seus amigos, seus parentes. Ó Deus, em nome de Jesus, que ela possa também persistir, que ela possa avançar, temendo a Ti. Como disse a palavra no livro de 2 Samuel, capítulo de número 23, versículo 3, que nós devemos temer a Ti, não aos homens. Por isso, Deus, muito obrigado. Abençoa, alcança, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Dê um glória a Deus aí bem forte. E vamos nos encontrar no nosso próximo devocional compartilhado. Oh, glória!